8h39. A conversa de redação desta segunda-feira tem a participação de Eduardo Costa, Júnior Moreira, economista Rita Mundim e também o cientista político Malco Camargos. E conta também com a sua participação ouvinte da Itatiaia por meio do WhatsApp do jornalismo. É o 99996-7074. Secretário de Saúde afirma estar descrente com o governo federal sobre custeio de leitos de UTI em Minas. Quem foi salvo por uma UTI reconhece, Eduardo Costa, a importância. Quem perdeu um parente na fila lamenta a falta de chance para a sobrevivência. Bom dia para você, boa semana. Boa semana para nós, bom dia para todo mundo. Não estou ouvindo a rádio. Aquilo que eu sempre digo quando tenho oportunidade, quando esse assunto vem à baila na Itatiaia. A chamada escolha técnica existe e não é de hoje nos hospitais públicos brasileiros. Os médicos ficam entre a cruz e a espada. E eu concordo com eles, que se tiver uma pessoa como eu, vai fazer 65 esperando no UTI, e um jovem de 19, na dúvida tem que botar o jovem de 19, porque viveu menos, teve menos experiência, tem mais chance de sobrevivência. Agora, isso é terrível, né? Vai dizer isso para a família minha, por exemplo. Então, é a gente manter as barricadas acesas, não deixar essa peteca cair e cobrar. O secretário Baquerete, de fato, não mostrou-se muito animado com o que ouviu em Brasília, mas já adiantou que, pelo menos até o final do ano, isso é uma boa notícia, nós estamos falando de quase 5 meses, né? Que até o final do ano o Estado pretende manter 800 dos mais de 1.000 leitos de UTI criados. Já é um grande reforço. Nós vamos ficar atentos e o número nunca mais será o mesmo. Kátia. Júnior, só para o ouvinte que está chegando agora, para a gente poder dar uma situada aqui nesse tema, que há vários dias nós estamos tratando desse assunto no Jornal da Itatiaia, sobre a manutenção dos leitos que foram criados durante a pandemia, que ela continue com o controle da pandemia para poder atender a outros pacientes com outras doenças, né? Hoje nós trouxemos depoimentos sobre a diferença de 2 sentidos, né? Uma pessoa que estava a segundos da morte, sobreviveu porque teve vaga de CTI no SUS, e outra que teve a vida interrompida por falta de um leito. Foi a 3ª semana de defesa aqui da Itatiaia desse assunto, que é um assunto importante para toda a sociedade. Precisamos manter parte dos CTIs criados na pandemia com o pós-Covid, né, Júnior? Kátia, o problema é que tem muita gente, bom dia para o pessoal que está chegando no Conversa de Geração, tem muita gente que não tem a dimensão do problema enquanto ele não precisa, né? E eu acho que a pandemia abriu os olhos de muita gente, porque muita gente precisou, pelo menos viu um parente próximo, um amigo próximo precisando de UTI, e a confusão toda que era para arrumar um leito para essa pessoa. E a matéria da Alessandra de hoje, acho que vale a pena, quem não ouviu, dar um pulinho lá no site da Itatiaia e ouvir, é muito didática, né? Muda o destino de uma pessoa, o destino de uma família, não ter a UTI ou o CTI. Então, é uma bandeira da rádio, eu acho que é uma bandeira justíssima, a gente precisa pressionar, porque tem dinheiro para tudo, né? Tem dinheiro para fundão, tem dinheiro para arrumar impressora para colocar em voto impresso, tem dinheiro para não sei o quê, para não sei o que outro, para comprar não sei o quê, para isso, para aquilo. Por que não vai ter dinheiro para UTI? É preciso que tenha, ou preciso que faça algum remanejamento de algum lugar onde esse dinheiro está escoando demais para que a saúde seja bem atendida. Rita Mundim, bom dia, boa semana, e não é difícil chegar a essa conclusão. Agora, onde é que está a dificuldade para que o recurso seja liberado? Bom dia, Kátia, bom dia a todos. Vontade política de enxergar que o que é essencial para a população? Saúde, segurança e educação. Então, a gente tem que aliviar o caixa do Estado, em todos os seus níveis, União, municípios, Estado, para que os recursos sejam carreados para aquilo que é essencial, que é para a dignidade da vida do cidadão. Houve, né, esse investimento pesado por causa do Covid-19, então nós tivemos um investimento e agora tem que haver a manutenção desse investimento. Então nós não podemos abrir mão de um problema que é um problema crônico, histórico no Brasil, que é a falta de leitos. Qualquer coisa, dengue, zika, a gente já viveu isso, né? Tudo falta leito.
Então, já que houve esse investimento com o dinheiro da sociedade, o dinheiro que é nosso, nós é que estamos pagando a conta, então agora tem que haver a vontade política de preservação de uma melhor qualidade de vida no quesito saúde para a população brasileira. Professor Malco Camargos, bom dia, boa semana também. Às vezes, em se tratando de política, fazer o óbvio é bem difícil, hein, Malco? Bom dia, Kátia, bom dia, ouvinte. Sem dúvidas, né? A manutenção de um leito, ou seja, a chance de alguém sobreviver ou morrer, sendo negociada e com chance de frustração. É muito triste, né? Eu acho, Kátia, que o trabalho da Itatiaia de dar voz a personagens que se salvaram, mostrar a dor de quem perdeu alguém pela falta de UTIs, é determinante nessa luta, né? Nós não estamos falando de 800 leitos, estamos falando de 800 pessoas atendidas simultaneamente, que podem sobreviver ou morrer, a depender ou não de um acesso a uma UTI. Nós não podemos nos conformar com o resultado negativo em relação à manutenção dessa luta, porque ela significa a sobrevida de muitas pessoas. Professor Malco, Anastasia, falando aqui de terceira via, ele deu uma entrevista no Jornal da Itatiaia, a gente, quando fala de terceira via, está se referindo às eleições presidenciais do ano que vem. O senador mineiro aposta no nome do mineiro Rodrigo Pacheco, Malco. Rodrigo tem crescido muito nos bastidores da política nos últimos tempos. A grande discussão é qual será o destino ou qual será o comportamento dos eleitores chamados nem, aqueles que não querem nem Lula, nem Bolsonaro. Agora, o caminho do senador Rodrigo Pacheco não é fácil. Mas pode ser pavimentado. Ele tem 2 desafios. O primeiro desafio é superar um dos 2 candidatos no primeiro turno, ou seja, ter mais votos do que Lula e do que Bolsonaro. A tendência de hoje, caso Rodrigo, de fato, aparece empreitada, a maior probabilidade é ele de superar o candidato que está em segundo lugar nas pesquisas hoje, ou seja, Jair Bolsonaro. Lula hoje mantém uma ampla dianteira sobre Bolsonaro. E no segundo turno, disputar contra Lula, aí com os apoios dos eleitores de Bolsonaro e aqueles nem, teria chance de levar o pleito. Agora, tem um outro problema que o Rodrigo Pacheco vai ter que contornar neste cenário. É porque, para ultrapassar o segundo colocado, não pode ter tantas alternativas de terceira via. E tem Dória, tem Moro, tem Ciro, tem Eduardo Leite e o próprio Rodrigo Pacheco. Ou seja, se eles fragmentarem demais os votos, a terceira via não tem chance. Então, o Rodrigo Pacheco tem que conseguir unificar a terceira via para que tenha chance de ultrapassar o segundo colocado no primeiro turno e disputar o segundo turno, e aí poder tornar-se presidente da República. Eduardo Costa, e aí, com base no que o Malco acabou de falar, como que você avalia o caminho a ser construído pelo senador Rodrigo Pacheco? Primeiro, eu gostaria muitíssimo que o senador Anastasia, ilustre e digno do nosso respeito, estivesse falando no Jornal da Itatiaia sobre uma emenda de sua autoria para adiar as eleições do ano que vem e convocar eleições gerais em 24. A gente teria administrações com sequência, não teria o gasto e o desgaste de uma campanha eleitoral e poderia unir o país para dar uma retomada pós-pandemia. Gostaria também que o presidente do Senado, Pacheco, estivesse apoiando a causa. Mas como o mundo real é diferente, acho que é uma boa sugestão. Eu estou na turma do nem, a qual se referiu o Malco. E todo sujeito de ficha limpa, que tiver condições de governar esse país e, sobretudo, tiver o caráter de temperança, como tem Rodrigo Pacheco, estou dentro. Ô, Júnior, há muito tempo a gente ouve falar em polarização na política, sobretudo quando o tema é presidência da República. Rodrigo Pacheco seria um nome interessante para poder tentar suavizar esses extremos aí e atrair o eleitor? Pois é, Kátia, o problema dessa polarização, que não começou de agora, né? A polarização vem de um tempo já, entre PT e PSDB, e depois PT e Bolsonaro, enfim. Eu acho que isso não é saudável para o Brasil do jeito que está. Eu tenho convicção disso. Não é saudável. Do jeito que a gente está fazendo, a gente começa a discutir pautas muito ideológicas, tanto de um lado quanto do outro, e esquece do que realmente precisa, né? De colocar em prática o que realmente precisa. Eu não escondo de ninguém, Kátia, já falei isso várias vezes no Café com Notícia, aqui no Conversa de Redação, que eu estou em busca dessa terceira via, né? O problema é exatamente o que o Malco colocou.
né? Essa terceira via, para ter conseguir disputar, e eu não estou falando nem ganhar, estou falando conseguir disputar com os dois polos, a esquerda e a direita, uma pessoa de centro para conseguir disputar, precisa ter uma união entre os nomes, porque até agora o que a gente lê é que vão ter diversos candidatos, né? Eu ouvi uma entrevista do Dória esse final de semana, ele dizendo que vai ser candidato, que está nas prévias. A gente vê o Rodrigo Pacheco, o próprio Gilberto Kassab falando que não tem plano B, não tem plano C, que vai ser o Rodrigo Pacheco. A gente vê o Ciro, que não quer conversar com ninguém, falou que vai ser essa terceira via. São 3 nomes que pulverizam os 40%. A gente pensa em uma conta rápida, em papel de pão, 30% para Bolsonaro, 30% para o PT, o Lula, ou qual o candidato que for. Sobram 40% aí, em que pode ser pulverizado, e a gente vai continuar com a polarização do mesmo jeito. Repito, não acho saudável o que está acontecendo no Brasil, isso vem lá desde 2000, e lá vai pedrinha, e não dá para continuar assim, precisava ter um nome que realmente apaziguasse os ânimos e começasse a pensar em políticas mais de Estado e não de forma ideológica, querendo reeleição, como a gente está vendo nos últimos anos por aí. Espero que esse nome nasça, e esse nome cresça acima de tudo e ganhe apoio popular, porque o que a gente vê até então é apenas apoio político a esses nomes, né? Quando você vai nas pesquisas de opinião, que é o retrato de momento, essas pessoas não... Então, precisa ser construído um nome, precisa ter uma união em torno desse nome e, a partir daí, uma construção atrás do voto popular. É muito cedo. A política, 400 dias, né? Faltam 400 dias, ou mais ou menos que isso, mais ou menos por aí. É uma eternidade isso. É muito tempo, mas é muito tempo. Então, dá tempo de fazer muita coisa. Tentar adivinhar o que vai acontecer lá em outubro, eu acho quase impossível, mas é o tempo de construção de um nome, né? Rita? Pois é, Kátia, eu fico triste, né? Eu sou como o Eduardo, eu preferiria não estar falando disso nesse momento, né? Eu também sou a favor das eleições gerais, mas, enfim, já que, mais uma vez, a gente fica falando de poder e não de programas, de poder e não de políticas. Eu só espero que, com toda essa cortina de fumaça da polarização, o brasileiro consiga enxergar os progressos que nós tivemos em termos de condução da política econômica. Apesar da pandemia, a política econômica implantada nos últimos anos tem feito o Brasil sair da crise de uma forma muito melhor do que se imaginava. Eu estou falando desse traço de liberalismo. Estamos com um governo reformista, coisa que não acontecia. Todo mundo prometia reformas e não reformava. Por pior que as reformas sejam, são reformas, é uma evolução, é um avanço. O que a gente não pode perder no horizonte é a perspectiva de retrocesso. Um capitalismo de Estado, com um Estado enorme, inchado, fez muito mal ao Brasil durante muitos anos e impediu que nós cumpríssemos a nossa missão de sermos uma das maiores economias do mundo. Portanto, debaixo dessa cortina de fumaça, de poder e de polarização, o Rodrigo Pacheco surge como um nome de consenso por causa dos espaços que ele tem ocupado nessa polarização. É um político inteligente, prático, com uma carreira meteórica e tem ocupado, como eu disse, esse vazio da falta de representatividade do país em horas difíceis. Ele mostrou isso, inclusive, na sexta-feira, depois da declaração do presidente do Supremo, Fux, na quinta, de que não haveria encontro entre os poderes, ele se mostrou para ser esse interlocutor. Então, ele tem sido um interlocutor, uma voz de comando, ocupando esse espaço vazio criado pela polarização e pela discussão de assuntos fora de hora, como é o caso de CPI da Covid, e o voto auditável ganhando uma dimensão que não precisaria de ter nesse momento da vida dos brasileiros. Portanto, eu só quero chamar a atenção de todo mundo que está nos ouvindo agora para que a gente preste atenção, não no discurso do poder, mas no discurso dos programas, no discurso das reformas, nas políticas de Estado capazes de levar o Brasil para outro patamar. E isso vem sendo praticado. Ô, Júnior, um grupo de mães volta a pressionar o Congresso Nacional para que seja revogada a lei da alienação parental. O que é alienação parental? É quando uma das partes influencia o filho a tomar partido e a se colocar contra o pai ou contra a mãe. E mulheres estão
alegando que a lei da alienação parental está sendo mal usada, ou seja, estaria ocorrendo má-fé por parte de alguns homens que, dizendo que está ocorrendo alienação parental, estariam se aproveitando para abusar dos filhos. Kátia, não dá para acabar com a lei só porque tem algumas pessoas que distorcem ela. A mesma coisa de eu chegar aqui e falar, vamos acabar com a lei Maria da Penha, porque tem mulher que mente e leva o homem para a cadeia de forma mentirosa. É o mínimo. Muito poucas mulheres que fazem isso. A maioria precisa da lei e a lei funciona, de certo modo, bem, né? Muito melhor do que era antigamente. E é a mesma coisa de eu falar, vamos acabar com a lei de alienação parental, porque tem homem que está usando ela de forma errada. Né? Não dá para acabar com a lei. Vamos discutir, talvez melhorar, do mesmo jeito que precisa ser discutida a lei Maria da Penha, dar uma melhoradinha nela, mas acabar não. Alienação parental é uma coisa muito séria, seríssima, e acontece muito mais do que a gente imagina. Essa, inclusive, é a proposta do IBDFAM, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, que fazer algumas alterações para aperfeiçoar a legislação, Eduardo Costa. Kátia, eu endosso em 1000% a fala do Júnior. Outro dia, nós caímos de pau na Nelly, presidente da Câmara, por causa de um projeto dela. Eu, pelo menos, tinha entendido errado. Ela não quer obrigar as mulheres lactantes a irem dar mamar em repartição pública. Ela está criando um espaço para quem estiver trabalhando na repartição pública. Sexta-feira, eu cobrei do prefeito Calil que se reunisse com o governador, com o prefeito de Contagem, para tratar da população. O Calil falou assim, senhor Eduardo, a iniciativa tem que partir do governador, porque o problema é de Copasa. E eu concordo com ele. A gente nunca tem tempo aqui para abordar tudo. Então, eu com todo cuidado para não ofender, porque eu não sou especialista, eu sou apenas um cara que vê as coisas superficiais. Cátia, eu falo pelas minhas experiências. Eu sei que tem homem que abusa de mulher e tem que ser punido. Eu sei que o homem usa o poder econômico, o fato de ser o mantenedor da casa, para pressionar a mulher. Agora, no que toca a alienação parental, nunca escutei que o homem estivesse usando a alienação parental para abusar dos filhos. Mas eu escuto, Kátia, com muita frequência, que a mulher separa e faz da vida do cara um inferno usando os filhos. Atenção, o que eu escuto é que a mulher, na maioria das vezes que eu escuto, separa e faz dos filhos a arma para fazer da vida do pai um inferno. Então, a menos que me convençam, Kátia, eu acho que a lei não deve ser nem alterada. Eduardo Costa, eu também compreendi muito mal o projeto de lei da vereadora Nelly Aquino. E, agora, compreendendo, entendendo o que se trata a proposta, eu vou torcer. Porque fazer durante o trabalho é muito significativo, né, para o bebê. Rita Mundici, alienação parental. Olha, Kátia, eu acho que eu já fui contemplada aí com a fala tanto do Júnior quanto do Eduardo, não tem mais nada para acrescentar. Não. E o professor Malco Camargo? Eu também, né? E é interessante que no debate do próprio jornal, né, as duas especialistas concordam que há um certo ruído, uma necessidade de avanço, ou seja, não há tanta divergência assim. Teve um efeito não esperado sobre a lei, mas que pode ser retrabalhado com alguma modernização, algum ajuste no texto. Kátia, isso é a mesma coisa de falar que o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, é ruim, não presta. Gente que nunca leu. Ele é ótimo. Se fosse seguido, nós teríamos outro tipo de relacionamento com os maiores infratores. Só que a gente não cumpre as coisas direitinho, né, Kátia? Eduardo Costa. E, diante da má-fé, há outras formas de punição, né? Quem está fazendo uso de uma lei em proveito próprio, ou deturpando, que a pessoa seja punida de acordo com o que outros mecanismos prevêem. É exatamente isso. Se alguém distorceu a lei, usou ela de forma errada, que ele seja punido. Não vamos acabar com a lei só porque tem alguém que usa ela de forma errada. Isso é perfeito, Kátia. 8h58. A gente tem outros dois assuntos aqui. Ô, Rita, como você não foi breve nesse último comentário, você comenta para a gente aqui o preço da gasolina, que subiu quase 30% no ano aqui em BH, e o registro do etanol, que ainda foi maior? Pois é, Kátia, isso é um problema não só do Brasil. Oi? Onde é que nós vamos parar, Rita? Toda semana tem... Não, eu acho que já está parando. Isso já está parando. Por quê? Houve uma reunião da OPEP+, né, dos países exportadores de petróleo e seus aliados, e a partir de agora, de agosto, já está havendo uma produção, um aumento na produção de petróleo. E, por outro lado, a gente está tendo, infelizmente, um aumento do caso de Covid, né, na Ásia, principalmente.
Então, hoje, os mercados, as bolsas, estão caindo, impactadas pela queda do preço do barril de petróleo, que já chegou a quase 4%. Então, a gente estava com um barril acima de $70, então esse preço vem retrocedendo, está em torno de 65. Eu já disse isso aqui e acredito que o preço do barril de petróleo deve retornar para a faixa dos $45, com uma pressão e com esse aumento na produção, porque teve um crescimento de demanda sem a contrapartida. Então, daqui para frente, acredito que a gente vai ter reduções, né, nas refinarias e espero que essas reduções cheguem na bomba de combustível. Então, houve realmente uma inflação global. O preço do barril de petróleo subiu muito, e esse problema de combustível é americano, é chinês, é brasileiro, é europeu. Mas chegamos, eu acho, que no topo. Sinal eletrônico marcando 9 horas, final do Jornal da Itatiaia desta segunda-feira. Uma excelente semana a todos. Aproveite o dia.